salve, salve, minha cara aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para continuar esse nosso curso maravilhoso que é o curso de Biologia, discutindo hoje um assunto que tem muito a ver com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Aliás, galera, tem uma coisa que vale a pena a gente observar, é que se tenha certeza de uma coisa. O curso de Biologia, a disciplina de Biologia é uma disciplina que inevitavelmente vai te ensinar a salvar a sua vida. Vai te ensinar a preservar a sua própria vida. Quando a gente pensa nesses dois temas que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula, vitaminas e sais minerais, mais uma vez eu mostro isso para vocês. Por quê? Porque essas duas substâncias que eu estou apresentando aqui hoje para vocês, turmas, elas estão diretamente ligadas a justamente o bom funcionamento do nosso organismo. Um ser humano ele não consegue ser saudável se ele não tiver quantidades adequadas e apropriadas de vitaminas e de sais minerais. Aliás, a disfunção, ou melhor, problemas de saúde são frequentemente associados à falta dessas substâncias. Nós vamos discutir num primeiro momento nessa nossa aula as características sobre as vitaminas, depois nós vamos falar sobre as principais vitaminas e identificar aonde a gente costuma encontrá-las, o que a falta dessa substância causa no nosso organismo, e num segundo momento da nossa aula a gente vai falar sobre os sais minerais, as características que eles têm, como é que eles funcionam e da mesma forma, o que a falta deles provoca e aonde que eu costumo encontrar eles na nossa alimentação, beleza? Primeiro, então, a gente abre a nossa discussão falando sobre as vitaminas, né? Esse conceito de vitamina, a própria palavra vitamina, ela muitas vezes é cercada de algumas más interpretações, de alguns desconhecimentos, né? As pessoas não sabem muitas vezes o que é efetivamente uma vitamina. Em termos de função e como quem ela é dentro do nosso organismo, tá aqui, ó, coloquei para vocês, ó. Geralmente a gente trata elas como sendo coenzimas. O que são coenzimas? São substâncias que se prendem a algumas enzimas, literalmente tornando as enzimas funcionais. Então pensem nisso, a gente já sabe sobre o que são as enzimas, né? Enzimas são catalisadores orgânicos, são substâncias que viabilizam o nosso metabolismo. As vitaminas vão atuar o quê? Como complemento de algumas dessas enzimas, desses catalisadores orgânicos, permitindo que eles funcionem. Dessa forma, a gente já começa a vislumbrar por que as vitaminas são tão assim importantes para a gente. Porque se elas estão ligadas a esses catalisadores orgânicos que fazem com que esses catalisadores orgânicos funcionem, a ausência delas, dessas coenzimas, representará um problema grave para o nosso funcionamento, representará um problema grave para o nosso metabolismo. Sem metabolismo, deixamos de ser seres vivos, né? Essa é uma das principais características quando a gente pensa na vida, é a questão do próprio metabolismo. O termo vitamina, turma, ele se origina da descoberta da primeira vitamina, que foi a vitamina B1. A primeira vez que a gente descobriu uma vitamina, que a gente efetivamente conseguiu vislumbrar o papel dessa substância dentro do nosso organismo, a gente se deparou com uma substância que tinha a classificação química de uma amina, né? Tanto é que um outro nome que a gente pode usar para a vitamina B1 é tiamina, né? E aí, quem descreveu a vitamina, chama Casimir Funk, em 1912, ele percebeu que era uma amina, que ele tinha era um agrupamento químico com classificação de amina, e percebeu que a gente precisava dessa substância para poder funcionar. Daí nasceu o nome vitamina. Esse nome hoje, turma, ele meio que está errado, porque nem todas as vitaminas efetivamente são aminas. Tem a classificação química de serem aminas. Mas como o nome já pegou e está aí, a gente continua falando normalmente o tempo inteiro de vitamina. Outro ponto relevante é que antes a gente acreditava que todas as vitaminas, elas obrigatoriamente teriam que ser obtidas principalmente por meio da nossa alimentação. No entanto, a gente sabe que algumas vitaminas, algumas variantes de vitaminas, como por exemplo a vitamina D, elas podem ser produzidas pelo nosso próprio organismo. Mas, a grosso modo, quando eu estou pensando em vitaminas, é fundamental que a gente entenda que elas obrigatoriamente vão ser obtidas pela nossa alimentação. E aí entra aquela dica básica que vocês devem ter crescido ouvindo falar por parte dos seus pais, dos seus avós, por aí vai, de uma dieta balanceada, de uma dieta colorida. E nós vamos descobrir, e à medida que a gente for citando esses exemplos, quanto mais diversa for a sua alimentação, melhor. Vale a pena já ressaltar, e quando a gente está discutindo essa perspectiva da alimentação, a gente tem que perceber, que as vitaminas são substâncias muito sensíveis. Elas facilmente sofrem degradação. Não tem boa tolerância para variações de temperatura, quando estão em contato com oxigênio, tendem a se oxidar muito rapidamente.
Por que eu estou chamando a atenção disso? Às vezes, por mais que esteja colorido o seu prato e você tenha a impressão de que você deveria estar ingerindo grandes quantidades de vitaminas, na hora do vamos ver, na hora da prática, a gente acaba percebendo que nem é tanto assim. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que as pessoas não possam sofrer com a falta de vitaminas. As hipovitaminoses ou as avitaminoses são relativamente comuns, dependendo principalmente do grupo do qual nós estamos discutindo dentro da espécie humana, justamente por uma determinada falta de um determinado tipo específico de alimento. Já vale ressaltar, turma, que eu já vou desmistificando alguns dos mitos que estão aí dispostos aí para todo lado no nosso senso comum, que tomar suplementos vitamínicos não é algo que realmente fará grande diferença na sua saúde, a não ser que efetivamente você tenha sido diagnosticado com alguma hipovitaminose. Ou seja, esses suplementos vitamínicos que são vendidos aí nas farmácias, muitas vezes muito caros, prometendo melhora da sua saúde e coisas do tipo, na prática, na hora do vamos ver, se mostram, na verdade, mentirosos, não encontram qualquer embasamento no meio de testes científicos. Já tiveram vários estudos diferentes relacionando as pessoas que supostamente tomavam vitaminas, aquelas que não tomavam, e a gente não nota nenhuma diferença significativa na saúde dessas pessoas. Ou seja, se alimente bem, não gaste dinheiro com suplementos multivitamínicos. Se alimente bem, que você está cuidando muito bem da sua saúde. No que diz respeito à classificação das vitaminas, elas podem ser classificadas em dois grupos. E a gente vai ver as características de cada uma dessas vitaminas, discutindo as funções, a fonte e o que a falta causa. Aliás, já fica bem fácil a gente perceber, né? Se a gente descobre quais são as funções dessas vitaminas, a gente sabe quais são as funções, vai ficar muito mais tranquilo a gente identificar o que a falta delas vai fazer. Aí uma outra informação que é válida a gente pensar é que a falta de uma determinada vitamina, né, vai estar muito ligada justamente a uma má alimentação, ok? Então é bom a gente identificar quais seriam as fontes alimentares que eu vou encontrar. Então eu tenho dois tipos de classificações, as que eu vou chamar de vitaminas hidrossolúveis, muita atenção no nome, né? Quando eu estou trazendo o prefixo hidro, eu estou falando de água, então são vitaminas que vão ter por característica moléculas polares, que são solúveis em água, e aí eu tenho aquela que eu vou chamar bem famosa, né? Vitamina C, tenho certeza que vocês já ouviram falar, é uma vitamina que inclusive tem muito mito, muita ideia errada associada a ela, e um conjunto de vitaminas que a gente vai chamar de complexo B. Nós vamos discutir algumas dessas vitaminas que compõem aquilo que a gente chama de complexo B. E outras vitaminas, com características agora de moléculas apolares, que vão ser classificadas como substâncias lipossolúveis, ou seja, seriam solúveis em compostos orgânicos, né? Seriam solúveis em gordura. Quais são elas? K, A, D e E. Eu coloco dessa forma porque fica mais fácil você lembrar. Cadê? Né? E aí você vai lembrar que essas vitaminas são as que a gente chama de vitaminas lipossolúveis. Um outro ponto relevante aqui, turma. As hidrossolúveis, é interessante você estar sempre buscando na sua dieta estar ingerindo. Por quê? Como elas são hidrossolúveis, o nosso corpo vai ter mais facilidade em eliminar essas substâncias e sofrer com a carência delas. As lipossolúveis, como elas se dissolvem em tecido adiposo, elas tendem a manter mais facilmente no nosso organismo. Não quer dizer que eu não possa ter carência dessas vitaminas, como eu também não posso ter carência dessas vitaminas. Nós vamos ver, por exemplo, que vitamina D é uma vitamina relativamente normal quando a gente olha para a população, de notar que a população tem a carência desse tipo de vitamina. Mas esse é tema para o nosso próximo quadro. Eu agora vou fazer aquela nossa mágica, trocar o nosso quadro e nós vamos discutir as particularidades de cada uma dessas vitaminas, beleza? Aguarda um minutinho, já estamos voltando. Espera aí. Então, meus caros, voltamos aqui para discutir efetivamente algumas características dessas vitaminas. A gente começa falando, então, sobre as vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis, ou seja, são solúveis em água. Vale a pena a gente chamar a atenção para essa característica, porque o que a gente consegue concluir? Esse tipo de vitamina é mais difícil de eu pensar, por exemplo, numa hipervitaminose, ou seja, numa sobrecarga dessas vitaminas. Justamente por elas serem hidrossolúveis, aquilo que a gente ingerir em excesso tenderá a ser eliminado na nossa própria urina, o que em alguma escala nos torna mais seguros em relação a complicações quanto a essas vitaminas. Já vou adiantando também que existem alguns mitos associados, né, principalmente a essa aqui, né, a vitamina C. Não me surpreenderia se você já tiver ouvido falar, pelo menos uma vez, que tomar vitamina C supostamente iria melhorar o seu sistema imunológico. Esse é um tipo de afirmativa falsa,
foi exemplo de uma ciência muito mal conduzida, de testes que foram feitos no século passado, na década de 80, ali mais ou menos, com interesses financeiros por detrás, que criou essa ideia que supostamente tomar vitamina C te ajudaria a prevenir de gripes e resfriados e outras doenças associadas ao trato respiratório. Reforço aqui para vocês que isso não tem embasamento científico. Então, você tomar vitamina C quando está gripado ou resfriado não irá fazer nenhuma diferença na sua recuperação. No entanto, a suplementação de vitamina C ela tem alguma vantagem, obviamente, voltando com a ideia de se efetivamente estiver com carência dessa vitamina, principalmente quando a gente pensar nessa substância aqui, ó, o colágeno. O colágeno é uma substância que ajuda a dar firmeza para diferentes tipos de tecido conjuntivo, que ajuda o nosso corpo a se manter saudável, a se manter bem, a trabalhar principalmente pensando na integridade da nossa pele. Tanto é que essa questão da manutenção do colágeno é tão notória que a falta da vitamina C leva justamente a essa doença aqui, ó, o escorbuto, também conhecido como doença do marinheiro. A falta dessa vitamina torna, por exemplo, os capilares sanguíneos muito fracos, muito pouco resistentes, levando a sangramentos constantes, principalmente na região da gengiva, região da boca. Era uma doença que era muito comum nas grandes navegações. Então, por exemplo, pensando na perspectiva da chegada dos portugueses aqui no Brasil, os marinheiros que vinham nas caravelas, com frequência sofriam da carência do escorbuto. Até que se descobre que, mesmo sem saber quem era a vitamina C, qual seria o papel dela, que o consumo de chá, de frutas cítricas, e aí a gente já chega no principal componente, a principal substância que ajuda a gente a encontrar, que permite que a gente encontre a vitamina C, os chás de frutas cítricas, de folhas de frutas cítricas, ajudariam a prevenir essa doença. Volto a reforçar que essas vitaminas, de uma forma geral, essa e as outras todas que a gente está discutindo, tendem a ter uma resistência muito baixa às interações com o ambiente. Então, um outro exemplo interessante que eu vejo muitas vezes as pessoas cometendo, é um erro que eu vejo as pessoas cometendo. Por exemplo, eu vou tomar um suco, porque um suco é mais saudável do que um refrigerante, por exemplo. Ok, faz sentido. De fato, o que você vai encontrar dentro do suco é muito mais interessante para o seu organismo do que um refrigerante. A questão é que, para você efetivamente conseguir ter um bom proveito das vitaminas e muitas vezes dos sais minerais também, que estão disponíveis nesse tipo de alimento, é fundamental que essas substâncias sejam consumidas frescas. O que eu quero dizer com isso? Você vai tomar um suco que você está querendo pensar em vitamina C, esse suco tem que ter sido feito na hora. Não adianta nada você comprar toneladas de laranjas na sua casa, espremer esse monte de laranja, encher uma jarra e colocá-la na geladeira. À medida que essa substância entra em contato com o ar, ela vai se degradando e ela vai se perdendo. Então você não tem mais esse benefício como fonte de vitamina C. Além da vitamina C, eu trouxe também aqui pra gente o complexo B. Por que complexo B? Nós temos várias vitaminas diferentes. B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12. Eu elenquei apenas algumas, tá certo? A gente chama elas de uma forma geral de complexo B. Mas essas vitaminas elas vão estar muito fortemente ligadas ao funcionamento do nosso metabolismo. A carência delas leva justamente a isso, uma incapacidade do nosso organismo poder funcionar corretamente, com algumas particularidades. Umas vão ser mais específicas para determinada região, como por exemplo, no caso das vitaminas B6 e B9, aliás, B6, B9 e B12, que a carência delas muitas vezes leva a quadros de anemia, até para a própria B1 também. Levam a quadros de anemia, por que dessa anemia? Como faltam essas substâncias, e eu já disse anteriormente que elas são coenzimas, certos processos metabólicos em nosso organismo se tornam incapazes de ocorrer. Para além disso, muitas dessas substâncias também atuam de forma a permitir a correta produção de certas substâncias. Então, quando a gente estiver na parte de bioquímica, por exemplo, a gente for citando algumas das várias enzimas que fazem parte, por exemplo, da cadeia respiratória e por aí vai, a gente vai perceber que muitas delas estão ligadas justamente a estas vitaminas. E por isso que a falta delas representa um grave problema para o funcionamento do nosso organismo. Geralmente elas são encontradas em cereais integrais, principalmente nas cascas desses cereais integrais. Então, uma boa fonte para a gente encontrar
essas vitaminas são os cereais integrais, em verduras, principalmente verduras de cor escura, tá certo? Né? Folhas de cor escura. Vale aqui a mesma lógica da vitamina C. Quanto mais cru o alimento estiver, maior será a concentração dessas vitaminas. E, finalmente, em algumas carnes. E aí eu já quero chamar a atenção para uma questão aqui para vocês. Essas carnes que eu coloquei aqui, na verdade, elas deveriam ter sido colocadas entre aspas. Principalmente quando a gente vai discutir a perspectiva da vitamina B12. A vitamina B12, muitas vezes ela costuma faltar em indivíduos que têm dietas restritivas, como por exemplo vegetarianos e veganos, principalmente no caso dos veganos. De fato, a gente tende a encontrar mais facilmente vitamina B12 nas carnes. Mas tomem cuidado com uma coisa, não é porque as carnes produzem vitamina B12, normalmente são os micro-organismos que a gente encontra nas carnes que são responsáveis pela produção de vitamina B12. Então, muitas vezes o indivíduo, por carência, por conta dessa dieta, vai precisar de suplementar com essa vitamina. Mas não é porque ele precisa efetivamente de comer carne. Não é essa a questão. São as vitaminas que supostamente eu iria encontrar... Vitaminas não, perdão. As bactérias que supostamente eu iria encontrar na carne. Vale ressaltar, inclusive, meus caros, que mesmo indivíduos que não têm dietas restritivas e se alimentam de diferentes fontes de proteínas, podem também sofrer com carência de vitamina B12. Um dos argumentos que a gente traz para discutir essa questão é a nossa grande capacidade de produzir carnes cada vez mais estéreis, no sentido de em ambientes muito higienizados, onde essas bactérias que seriam responsáveis pela vitamina B12 são cada vez mais ausentes, o que explica que mesmo pessoas que não têm restrição alimentar ainda assim sofrem com esse tipo de problema. No caso da vitamina B9, também conhecido como ácido fólico, ela se mostra muito importante, principalmente para as mulheres grávidas. Tanto é que hoje é muito comum quando a gente vai se alimentar de pão ou de alguns outros alimentos que levam a sua composição farinha de trigo, você notar ali na composição que é assim, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, que o ácido fólico é a vitamina B9. Por que dessa preocupação em relação a essa vitamina? Porque principalmente durante a gravidez, a presença dessa vitamina garante o bom desenvolvimento do tubo neural, que é uma estrutura que vai dar origem ao sistema nervoso. A falta dessas substâncias poderia promover no feto em desenvolvimento uma má formação do sistema nervoso e a criança nasceria já com doenças associadas a essa carência de vitamina B9, né? Que é justamente o ácido fólico. Então, geralmente quando a mulher decide engravidar, uma das primeiras recomendações que o médico dá para ela é que ela comece a suplementar quanto a essa vitamina. A B6 e a B1 vão estar muito associadas a essa ideia de anemia, e a falta dessas substâncias muitas vezes vão estar pensando na questão da fraqueza dos indivíduos, como havia comentado anteriormente, por conta dessa dificuldade que o corpo vai ter em realizar esses processos metabólicos. Agora, turma, nós vamos tratar do próximo grupo de vitaminas, que são as vitaminas lipossolúveis. Espera só um instantinho, troca nosso quadro e a gente continua, beleza?